Graças e paz, aqui é o Gaba, mais um vídeo, mais um conteúdo, e hoje o assunto é algo que vocês me perguntam demais. Sempre que eu abro caixinha de pergunta, vocês me perguntam algo a respeito disso, que é nada mais, nada menos que os maravilhosos, os indispensáveis, os livros. Sim, hoje eu vou indicar livro. O primeiro é Café com Deus Pai. Tô brincando, tem esse livro aqui, mas não tá na lista hoje. Antes de mais nada, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ajude esse canal a alcançar cada vez mais vidas. E lembrando, os livros aqui não estão na ordem do pior para o melhor, ou do melhor para o pior. Estão por grau de impactamento na minha vida. E o primeiro aqui é Entendendo os Dons Espirituais, do Dr. Sam Storm. E, gente, eu sou pentecostal, sou carismático, mais carismático que pentecostal, é que eu acho que pentecostal é um pouco mais macho de se falar, sabe? E há um tempo atrás eu precisei dar um ensinamento sobre dons espirituais no discipulado, e esse livro aqui, rapaz, caiu como uma luva. Eu usei ele como se fosse uma luva. Usei como se fosse uma revista de EBD. Cada aula foi um capítulo desse livro. E, meus irmãos, que livro maravilhoso. Que livro bom, rapaz. Não é mais um teórico do continuismo. O Sam Storm é um continuista praticante dos dons. Ele afirma que na igreja dele que ele pastoreia, constantemente nos cultos há a presença de línguas estranhas, de profecias, de dom de conhecimento. Inclusive, você sabia que dom de profecia não é revelar algo sobre você? Sabia que esse, na verdade, é o dom do conhecimento? Uma coisa bacana que ele explica aqui dentro. E também, rapaz, vou te dizer, ele conseguiu mudar minha visão sobre o ministério apostólico nos dias de hoje. Não vou dizer hoje qual é, talvez em outro vídeo, mas olha, compre. Tanto você que é continuista ou sensacionista, vai ter a visão mudada sim por esse livro aqui, beleza? O segundo livro dessa lista me impactou de um jeito muito inesperado. E, gente, eu não sabia que um livro sobre Israel me arrancaria tantas lágrimas. Estou falando de Por Amor de Sião, do pastor Franklin Ferreira. A gente tende a pensar hoje em dia que pensar na importância de Israel é coisa de sionista, coisa de dispensacionalista, mas ele mostra aqui que não. Ele mostra que ler a Bíblia e entender que Israel é povo de Deus ainda hoje, que Israel tem papel importantíssimo na escatologia, não é coisa de dispensacionalista, é coisa de gente honesta que lê a Bíblia de verdade. Eu mudei sim a posição que eu abraçava de pensar que Deus agora rejeitou Israel e a igreja é um novo Israel de Deus. Primeiro que só temos um versículo em toda a Bíblia que afirma isso, e inclusive nem quer dizer o que a gente pensa que quer dizer. E também que a posição que eu abraçava antes, que é o supersessionismo, contribuiu ao longo de toda a história para o antissemitismo. Então isso que me impactou tanto nesse livro. Mais uma vez, adquira. Agora esse aqui não é para qualquer um. Esse aqui é para mestres, líderes, pastores, futuros pastores. Estou falando de Teologia Pastoral do Martin Butzer. Não sei como é que pronuncia o nome dele. Rapaz, o livro, ele tira da sua cabeça aquela ideia de que pastor é o cara que prega todo domingo, toda quarta, que escreve livros, o cara que é chamado para pregar em congresso. A gente tem hoje uma visão muito midiática do pastorado, né? E esse livro vai na contramão disso. É um autor do período da Reforma, é um autor que apazigou a treta entre monergistas rígidos e os sinergistas, não é um autor calvinista nem arminiano, e você entende aqui qual que era a visão pastoral no tempo da Reforma Protestante. E era aquele pensamento de acolher, de abraçar, de restaurar, de orar pelas pessoas, de discipular as pessoas. Isso aqui te reposiciona ao serviço da igreja e não ao estrelismo do altar. Se você é ou pretende ser pastor, esse livro é obrigatório. Você já me segue no Instagram? Corre lá. Eu vou pegar mais café. Eu não fiz café para fazer só cena de vídeo, não. Não. Quero tomar café. Opa, voltei. Estamos de volta.
Agora presta atenção que eu vou entrar na elite das minhas leituras. Aqui está o meu top 3. Irmão, Encontrando Cristo no Antigo Testamento. Você já sabe que a Bíblia toda aponta para Jesus, de Gênesis a Malaquias, não só de Mateus a Apocalipse, mas eu acho que você não sabia o quanto ela apontava para Jesus. Esse livro aqui, cara, não fica prendido, não fica preso a Gênesis 3,15. Não, ele nos mostra como cada evento, cada história, cada palavra no Antigo Testamento era uma sombra que apontava para Jesus. Nós já sabemos como Cristo está presente em Gênesis 3,15, como ele está presente na história de Isaac. Mas e Jacó? E José? E Sansão? E Samuel? E Davi? E Josué? Jesus está presente, muitas vezes até mesmo ativamente, em cada uma dessas histórias. Meu irmão, você não se contenta com esse livro aqui. Você acaba de ler, você quer abrir em Gênesis e começar a caçar Cristo em qualquer parte do Antigo Testamento. É um livro maravilhoso, cara. Apenas tenham. Agora tá aqui o livro do meu segundo escritor favorito, meu segundo pregador favorito. E qual que é o primeiro, Gaba? Tá logo aqui embaixo, na minha frente. Você já conhece, já deve ter lido Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Esse livro aqui me ajudou lá no começo da minha conversão. É um livro que consegue ser acadêmico, ao mesmo tempo bem leve de se ler. E sim, eu li logo que eu me converti, logo que eu comecei a me interessar por livros. E vou te falar, isso aqui tirou de mim uma carga de ego ferrada. A premissa basicamente é te introduzir ao mundo da teologia. E você entra nesse universo de teologia, onde temos leituras, pesquisa, debates às vezes, de um jeito muito mais humilde, sabe? Sabendo ouvir o outro, aceitando que você pode estar errado e tudo bem se você estiver errado. Já li e também reli. Mas eu não li e reli mais do que esse que eu vou te mostrar agora. Irmãos, esse livro aqui agora eu comprei para me ajudar no discipulado. No caso, para eu discipular as pessoas. Acabou que esse livro é que me discipulou. E eu tô falando de Santidade, do J.C. Ryle, autor anglicano, um reformado roxo. Mas Gaba, você é pentecostal, carismático? Eu sei, mas esse cara aqui é muito bom, rapaz. O prefácio desse livro é feito pelo Martyn Lloyd-Jones. Já é motivo, assim, urgente para você ter esse livro. Esse livro fez algo incrível comigo. Um livro que me fez ficar apaixonado por Jesus depois de ler um sermão inteiro sobre o pecado. E só depois de falar do pecado, um sermão longo sobre o pecado que ele faz aqui inclusive, aí sim ele fala sobre a santificação. Um ponto que eu usei para falar sobre santidade em uma EBD lá na Assembleia de Deus. E vem mais vários sermões incríveis sobre o tema também. Um outro aspecto que me pegou de surpresa nesse livro foi que eu comecei a orar mais. Foi que ele me instigou a ser o homem mais piedoso, sabe? Me instigou a ler mais a Bíblia, a orar. E isso nem é a proposta do livro. Por que eu considero o J.C. Ryle meu pregador favorito, meu escritor favorito? Pelo modo como ele trata a Bíblia. Quando Paulo fala para Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e boa para ensino, Paulo não está só falando de textos bíblicos ou então de perícopes bíblicas. Toda a escritura envolve até mesmo toda a palavra da escritura, toda a vírgula da escritura. E você vai ver sermões aqui do J.C. Ryle que são totalmente embasados em uma frase da Bíblia, em uma palavra da Bíblia e não necessariamente em um texto completo da Bíblia. A exposição que sai disso é um absurdo de bom, meu querido. E sim, eu vou gravar um vídeo específico só sobre esse livro aqui. Na verdade, sobre um sermão que está aqui. Não só um, mas todos. Podem esperar, viu? Que agora eu tô youtuber. Vamos ultrapassar o PewDiePie e o MrBeast. Deixo aqui para vocês um conselho de Spurgeon. Visite bons livros, mas more na Bíblia. Eu sou o Gaba, espero que tenha gostado e até a próxima. Tamo junto, falou!